Relicário Feminino é um podcast conduzido pelas escritoras Irina Silveira e Carolina Bacelar. Ele se baseia na livre interpretação da obra Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Píncola Estés. Aqui, as histórias funcionarão como medicamentos, numa espécie de farmácia literária. Cada capítulo é uma trilha para que mulheres encontrem seu eixo e exerçam com propriedade e coragem seu poder milenar e sua natureza selvagem feminina. Os capítulos do podcast são independentes e podem ser escutados sem uma ordem predefinida. No capítulo 3, intitulado Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação, conheceremos a história da Vassalissa. Dividimos em duas partes o podcast do capítulo 3. Nessa primeira parte, conheceremos as 4 primeiras tarefas que deverão ser realizadas por Vassalissa em prol do resgate da sua intuição. Permitir a morte da mãe boa demais, denunciar a natureza sombria, navegar nas trevas e encarar a megera selvagem. Se quiserem conhecer nosso trabalho como escritoras, acessem nossos perfis no Instagram, _ao nosso redor, e Carolina Bacelar Escritora. Sejam bem-vindas ao podcast Relicário Feminino. Então, Irina, hoje a gente vai dar entrada no capítulo 3, cujo título é Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. E a história que a gente vai ver hoje é a história da Vassalissa. Eu li assim, com 2 S's, você também? Eu li também. Eu li, na verdade, Vasalisa, mas depois tem, em outros lugares no livro, ela escreve de outro jeito, né? Não sei se é Vasalisa ou se é Vassalissa. Vassalissa, eu gostei do Vassalissa e eu dei uma pesquisada também em alguns contos russos, onde ela aparece. E lá ela assume essa grafia, como se tivéssemos 2 S, né? Então, vamos hoje contar a história da Vassalissa e a Irina, que é nossa contadora e melhor, porque eu realmente sou uma pessoa mais de menos detalhes. Eu gosto de contar a história, Carol. Eu sei, e você faz muito bem isso, Irina, porque você é bastante detalhista. Para contar uma história, as pessoas precisam ser detalhistas, porque é exatamente nos detalhes onde estão os mistérios e os segredos mais legais das histórias, sabe? Então vamos lá, vamos conhecer a história da Vassalissa. A Vassalissa, a história, só um pequeno parênteses antes de começar, a história começa com era uma vez e não era uma vez. A gente pode deixar para falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho legal dizer como começava a história. Eu não vou começar assim tão formalmente, né? Mas existe essa menina, essa Vassalissa, que o começo da história é quando a mãe dela já estava quase no seu leito de morte, né? Quase não, já estava no seu leito de morte, estava quase morrendo. E ela e o pai estavam ali em volta da mãe, e a mãe chama ela para fazer já uma despedida, e fala para ela que essas são as últimas palavras para você, minha filha, e dá uma bonequinha para ela. E essa menina estava vestida, né, a Vassalissa, estava usando botinhas vermelhas, um avental branco, saia preta e um colete bordadinho. E a bonequinha usava justamente roupas iguais às da menina, como se fosse uma mini vassalissazinha. E ela entrega a boneca para a filha e fala para a filha não contar para ninguém sobre a boneca, mas para guardar ela sempre junto dela e alimentar quando ela estivesse com fome, para dar comida quando a bonequinha ficasse com fome. E fala que é a bênção da mãe para a filha, né? E diz que ela sempre pode recorrer a essa boneca quando ela estiver em perigo, quando ela estiver com medo, enfim. Ela deu essa bonequinha como uma espécie de guardiã para ela. E aí, enfim, a mãe morre logo depois disso, e aí o pai e a filha ficam muito tristes, mas depois de um tempo o pai casa novamente. E a história parece um pouco a história da Cinderela, você não achou, Carol?
Sim, totalmente, porque aí chega, né, a madrasta com as duas enteadas, fazendo uma ressalva, né, que é uma madrasta mesmo, É, não era uma boadrasta. não era uma boa-drasta, era uma madrasta que maltratava a vassaliça e ela fica meio sendo uma escrava dessa madrasta e dessas duas irmãs más. E, a- enfim, ficavam fazendo trabalho, elas invejavam ela e botavam ela para trabalhar para ela se machucar, né? Pra, enfim, machucar a pele dela, que era muito fina, enfim, uma história assim, e o pai meio que não enxergava, achava que estava tudo bem, não via que isso estava acontecendo. E aí um dia essa madrasta e essas duas irmãs, tramando contra a vassaliça, mandam ela ir buscar fogo. Primeiro elas apagam o fogo da casa, Sim, né, que aquecia a casa, e aí eles chamam a vassaliça e mandam ela para a floresta, não é isso? isso, para buscar esse fogo na casa da Baba Yaga. E aí, uma coisa engraçada, Carol, que você falou, elas apagam o fogo. Imagina que essa história é uma história russa e desse leste europeu. Então, Aham. né? É, Pensa não ter fogo nessa não ter casa. fogo nessa casa, eu já tô morrendo de frio aqui. Imagina na Rússia, sei lá, no interior da Rússia, né? Mas É que a Irina tá em Nova York, gente. É por isso que ela tá falando que ela tá e passando tá frio, que a ficando gente tá frio, em gente. novembro agora. Já tá frio. E aí, enfim, essa madrasta vai e fala assim: olha, a gente tá sem fogo, a gente vai morrer aqui sem fogo, você tem que ir buscar. Porque eu não posso ir por causa da minha idade e as minhas filhas têm medo. E ela fala uma frase que eu achei muito legal, de reproduzir, que é: você é a única que tem condições de buscar esse fogo. E aí a vassalissa, no meio que não tinha o que fazer, né? Tá bom, eu vou então. E ela sai com a bonequinha, no bolso e vai em busca da casa da vassalissa, da Baba Da Yaga. Baba Yaga. E aí no caminho, toda vez que tinha uma bifurcação, ela vou para a direita, vou para a esquerda e a bonequinha sempre vai para a direita, vai para a esquerda, ajuda ela a ir achar essa casa. E ela Ela obedece, obedece, né? ela sempre obedece a As bonequinha. indicações da boneca. Aí, por ela, enquanto ela tá nesse caminho, passa primeiro um homem num cavalo branco, né? Que é um cavaleiro de branco, assim. Aí o dia nasce. Aí mais um pouco, passa mais um tempo e passa um homem de vermelho montado num cavalo vermelho. E aí aparece o sol. E aí a vassalissa continua caminhando até que ela chega num casebre que é da Baba Yaga. E quando ela chega lá, passa um cavaleiro vestido de negro e vai também entra no casebre. E aí fica de noite. E aí em volta dessa casa tinha uma cerca feita de caveiras e ossos e ela como acende, como se essas caveiras acendessem, assim, ficassem. Aí cria-se uma luz, assim, em volta dessa casa da Baba Da Yaga. casa, né? Uhum. E a Baba Yaga é uma bruxona, né, Carol? Assim, Muito feia. Eu vi vários relatos sobre ela, Irina, e falava assim que ela tinha um queixo tão grande para que cima batia no e um nariz nariz. tão grande para baixo que eles se encontravam no meio do Não, caminho. ela tinha as unhas também tão compridas que ela não conseguia fechar as mãos, né? Então Isso. Em alguns lugares falavam também de dentes metálicos, feitos de metal para, né, comer comer tudo. os curiosos, exatamente. E que a casa ela ficava um pouco no alto, apoiada em duas De pernas galinha. de galinha. E aí a casa andava para um lado, andava para o outro, e a Baba Yaga só andava em caldeirão. A Baba Yaga voava num caldeirão, não era nada de vassoura, não. E Não, essa isso casa é eu para achei muito bruxa legal, que fraca. ela girava de um lado, ela andava de um lado para outro e ela girava como se ela fosse uma bailarina, ela No próprio fala, né? eixo, Eu aham, achei bem legal. E ela tinha, enfim, tinha umas coisas como se fossem de mãos, né? Na tranca da porta também tinha um focinho. Era uma coisa meio animalesca, assustadora, assim, né? Sim, E aí exatamente. Uma coisa irracional, por assim dizer, né? totalmente. E a vassalissa chega lá e fala que veio buscar fogo. Vim buscar fogo, vovó. E aí ela pergunta, né? A Baiaga pergunta o que ela quer. Ela fala, vim buscar fogo. E ela fala assim: eu conheço. Ela fala que o pessoal dela vai morrer, né? Minha família vai morrer. E ela fala assim: eu conheço bem o seu pessoal. E ela fala assim: bom, você deixou Se o fogo se apagar, né? apagar.
Isso é inútil, né? Muita imprudência da sua Exatamente. parte. Por que que eu deveria te dar a chama, né? Por que que eu deveria te dar de novo o fogo? E ela responde, porque eu tô pedindo. E aí a Baba Yaga, meio Exato. desconfiada, fala, você tem sorte porque você acertou a resposta, né? Essa era a resposta certa. E ela fala assim, mas também não é porque você acertou a resposta que eu vou te dar o fogo sem você realizar algum trabalho para mim. Aí ela Exatamente. fala, se você realizar essas tarefas, eu te dou o fogo. E aí, enfim, uma coisa meio assustadora, assim, né? A Baba Yaga com os olhos de brasas. E a Baba Yaga ameaçou, falou, se você não realizar as tarefas, eu não vou te dar o fogo e vou te matar. E aí ela entrou no casebre, deitou na cama e falou pra vassalissa levar comida para ela, uma comida que já estava no forno. E aí e era muita comida, Carol, era comida para 10 pessoas e a Baba Yaga come tudo, Caraca. deixa só um pouquinho para vassalissa. E aí Eu acho que eu tô meio assim nessa pandemia, viu? Comida para 10. tá todo mundo assim. Eu tomei Baba Yaga, é. E aí a Baba Yaga fala as outras tarefas: lava minha roupa, varra minha casa e o quintal, prepare minha comida, separa o milho mofado do milho bom e certifique-se de que está tudo em ordem. E diz que voltava mais tarde para ver se está para Pra... inspecionar o trabalho e, enfim, se você a vassalissa falhasse, ela ia virar o jantar daquele dia. E aí ela vai embora. E aí a vassalissa fica meio, né, uai, agora como é que eu faço? Como é que eu vou conseguir fazer essas tarefas a tempo? Não vou conseguir. E a boneca fala que sim, fala assim, pode comer alguma coisa e vai dormir. E a vassalissa dá uma comida para a boneca, come e vai dormir. E aí no dia seguinte, na manhã seguinte, a boneca tinha feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. Aí quando a Yaga volta, ela vê que todas as tarefas tinham sido cumpridas. E ela fica satisfeita e irritada, sabe? Com o fato da menina ter Ao mesmo conseguido, tempo, isso. E aí ela fala assim, você tem sorte. E aí ela chama os criados dela para moer o milho e aparecem uns pares de mão em pleno ar e começam a raspar e a esmagar o milho. E fica uma cena de novo meio surreal, assim. E aí a Baba Yaga depois, quando acaba isso, senta, vai comer. E depois ela dá mais ordens e fala assim: no dia seguinte ela manda a vassalissa limpar a casa, varrer o quintal, lavar a roupa. E aí fala para ela assim: ó, e tá vendo aquele monte de estrume que tem no quintal? Era um monte de estrume misturado com semente de papoula. Ela fala: amanhã eu quero encontrar 2 montes separados. E aí a vassalissa fica meio desesperada, né? E aí a boneca fala: Porque ela tem que executar esse trabalho muito minucioso, né? que é um trabalho difícil, né? Assim, você separar a Muito semente de papoula. difícil. Você já viu semente de papoula, Carol? É Já são minúscula. super miudinhas e são escuras Sim, também, né? tudo da mesma cor e pequenininho, né? Enfim, Pois a é. boneca fala: não se preocupa, eu dou um jeito. E aí, de noite, a Baba Yaga adormeceu, a vassalissa começou a tentar catar e a boneca fala: pode dormir, vai dar tudo certo. E aí, de novo, a boneca executou as tarefas. E aí, quando a velha Baba Yaga foi olhar, ela fala: você conseguiu falar tudo, né? Fica meio irônica, assim, sarcástica. E aí bota os criados dela lá, as mãozinhas de novo, para prensar o óleo das sementes. E enquanto está acontecendo isso, a vassalissa vai, né, fica olhando para ela e ela fala: o que você está olhando? Aí ela fala: eu posso fazer umas perguntas? E aí a Baba Yaga fala: pode, mas lembre-se que saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Aí a vassalissa pergunta quem era o homem de branco no cavalo branco. E ela fala: esse é, né, o primeiro cavaleiro, é o dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Esse é o terceiro, ele é minha noite. E aí ela vassalissa fala: tá bom, entendi. E aí ela tá pensando em fazer mais uma pergunta, e a Baba Yaga fala: não quer me fazer mais perguntas? E a vassalissa ia perguntar sobre as mãozinhas que apareciam e trabalhavam, mas a boneca começa a se remexer lá no bolso, dá uns pulinhos, e aí a vassalissa fala: não, como a senhora disse, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora.
E aí a Exatamente. Baba Yaga estranha e fala assim: você é muito ajuizada, né? Muito esperta para sua idade. Como conseguiu isso, né, menina? E aí a vassalissa responde que foi uma bênção da mãe. E aí a Baba Yaga não gostou. Bênção, bênção, olha, tá na hora de você ir embora daqui, vai procurar sua turma. E vai botando ela pra fora, e aí ela pega uma daquelas caveiras que tinha em volta da casa dela e dá pra. Coloca numa vara e dá pra vassalissa. E fala: pronto, leva essa caveira até sua casa, e isso é o seu fogo. Vai embora. Exato, é que era uma caveira de óleos candentes, É né? Uma coisa uma incandescente, luz, assim. assim, saindo. Era uma caveira meio viva, E a exatamente. vassalissa ia agradecer e a bonequinha fala assim: não, 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 fica pulando lá no bolso dela. E aí ela não Toca fala o mais pau, nada. vai embora. Exatamente. Vaza daqui. Aí a vassalissa só vai Vaza. embora. E aí ela vai indo para casa, ela vai voltando sem as mesmas hesitações da ida, né? Na ida ela parava em todas as bifurcações, agora ela já tá caminhando com outra Mais postura. segurança. E aí, mas em determinado momento ela olha para aquele, né, para aquela caveira e Pra fica na caveira, dúvida, o é. que que eu faço? Pensou em jogar lá fora, porque, mas aí a caveira fala para ela, não, 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 pode se acalmar e prosseguir, vamos embora. E aí Tá tá tudo tudo certo. certo. Aí a vassalissa vai chegando perto de casa e a madrasta e as filhas veem a menina chegando pela janela e não acreditaram, porque elas achavam que tinham mandado ela para morrer nas mãos da Baba Yaga. E aí ela vai chegando perto de casa, elas não sabem que, enfim, saem lá fora, aí brigam ainda com ela, falam assim, como você, né, demorou, Nos nos deixou deixou tanto tanto tempo. tempo A sem gente o não fogo, conseguiu né? acender nenhum fogo enquanto você não estava Até aqui. hoje. E ela fica uns 2 dias na casa da Baba Yaga. E o fogo, toda vez que a gente tentava acender, ele se extinguia, não sei o quê, enfim. Aí eles colocaram o fogo lá, né? Ficaram, se aqueceram, e a caveira passou a noite encarando a madrasta e as duas filhas. E no final do dia, ao final da noite, né? Não do dia, ao final da noite, as três, madrasta e as duas filhas, tinham virado cinzas. E assim acaba a história. Exatamente. Quer dizer, é uma história longa, é uma história simbólica da primeira cena até a última cena, né? Em que aqueles três personagens, o trio perverso, está reduzido a cinzas, né? E ela fala de algo que está no título do capítulo. Lembrando isso, o título é Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. Então, nesse primeiro momento, a gente vai deixar um pouco o conceito de iniciação de lado para focar no da intuição, porque a história da vassalissa fala muitíssimo desse resgate da intuição. E de acordo com e de acordo com a Clarissa, né, a autora do livro, a intuição ela é composta por uma visão, uma audição, uma percepção e um conhecimento interior. E é exatamente sobre esses 4 conceitos que o conto, né, da Vassalissa trata. E é por isso que a autora, né, a Clarissa, ela resumiu a trajetória da Vassalissa nesse conto em 9 tarefas a serem feitas para que, né, uma mulher ou um ser humano, né, novamente aquela história de que a gente está falando de mulheres, mas a gente pode estender o conceito ao ser humano de um modo geral, como essa mulher ela adquire a intuição, né? Não de qualquer forma, mas através de alguns trabalhos que ela precisa fazer e de como ao final dessa trajetória ela retorna à cena inicial, né, ao mundo original dela, absolutamente Totalmente reinventada. transformada, né? E uma coisa interessante é que, assim, a intuição caiu em descrédito, vamos dizer assim. Não é mais, né? Ninguém liga, intuição, o que é intuição? Então, Se tornou algo muito e místico, assim, assim, né? enfim, a intuição teria se perdido dentro das mulheres, mas Jung fala que nada se perde na psique. Então, que esse repositório da intuição instintiva das mulheres nunca se
perdeu realmente, né? E que ele pode ficar encoberto, mas ele, enquanto tiver uma vontade de resgatá-lo, ele pode ser resgatado. Eu achei isso bem interessante, porque realmente a Exatamente. intuição anda ainda, né, Carol? Eu acho, em descrédito. Sim, totalmente, porque ele se resumiu ao caráter religioso, esotérico do conceito, né? Não é tratado mais como algo natural. Mas quando nós mesmas, né, mulheres e homens, né, quem nunca pensou, poxa, eu não deveria ter feito isso, eu pensei que não deveria ter Eu feito isso, fiz e me sabia que não arrependi. Isso era é para intuição. tal coisa, né? Preencha a É, frase como quiser. É um conhecimento no final das contas, É, exatamente. E as pessoas ainda estão tratando a intuição como como se algo fosse místico, como bruxaria, né? algo inacessível. E, a, Exatamente. Então, realmente é importante fazer e essa aí essa pontuação mesmo. iniciação que a gente vai falar hoje, enfim, se dá através desse processo de realização dessas 9 tarefas. A Isso, primeira exatamente. tarefa é permitir a morte da mãe boa demais. Na história, a mãe boa demais é a mãe dela, né? A mãe da criança, da Salissa, que entregou a bonequinha para ela, né? E o problema dessa mãe boa Exatamente. demais, ela é útil durante um momento, né? O bebê precisa dessa proteção, a criança precisa dessa proteção, mas depois de um tempo ela começa a virar um obstáculo para você avançar na vida, porque ela não quer que você assuma riscos, né? Ela quer que você fique ali no colo, no aconchego. Isso, ela te alimenta, ela resolve seus problemas, ela garante que tudo na sua vida esteja bem encaixado, te amputando, na verdade, de que você aprenda isso num determinado momento. Porque quando a gente está falando de um bebê, é natural que você dê a ele o alimento, né? Mas quando a gente está falando de um adolescente, aí já É a não cabe comparação mais com os isso, né? lobos, né, Carol? Que a mãe loba, quando os lobos são Exato. pequenininhos, eles ficam um tempão lá no osso, sem fazer nada, os lobinhos mamando e tá tudo bem. Mas uma hora essa mãe, quando chega o momento dos lobos aprenderem a caçar, quando eles têm que começar a aprender a se virar sozinhos, por assim dizer, ela começa a rosnar para eles e acabou a mãe boa demais, né? Então, essa mãe boa demais morreu e vira uma outra mãe. Exatamente. Inclusive, ela faz um contraponto também, que essa figura da mãe boa demais, ela acontece em nós, né, como mães, e sendo boa demais para os nossos filhos, mas também em nós como filhas, né, tendo essa mãe boa demais e exagerando esse cuidado em cima de nós, né. Então, esse rompimento, ele deve acontecer, né? E, no entanto, mantendo, claro, essa essência dentro de nós. A separação acontece, mas essa essência se mantém. E é aí que essa mãe, ela deixa para nós E a ela até fala bonequinha. que essa mãe boa demais pode reaparecer em alguns momentos, quando a gente está doente, quando a gente passa por um trauma psicológico, conforme a necessidade, mas ela já não pode ser o aspecto da nossa psique que prevaleça. Eu acho que Exato. é isso, assim. Ela morre, mas como em todas as coisas que morrem nesse livro, elas não acabam de verdade, elas ainda estão ali para quando a gente precisar, né? E ela fala também de a gente não ser mãe Exato. boa demais para outras pessoas, porque isso também vai Isso, impedir. exato. Não só a Amputa a pessoa, como a pessoa. gente também. Se você ficar sendo a mãe boa demais para Aham. outra pessoa, você também não avança, né? Você fica preso a esse ser muito boazinha. Ah, É, entendi. É esse e não. arquétipo, né? É que aquela discussão de ser boazinha É, demais, que eu né? acho Ser muito obediente, que a gente que teve no já é a capítulo segunda anterior. tarefa, um pouco, né? Que é Isso, de denunciar essa exatamente. natureza sombria. Porque a Vassalissa era Isso, boazinha demais com as irmãs e com a madrasta, que, como a Carol bem disse, era uma madrasta, e isso não era bom, né? isso. Que ela não ganhava, não tinha recompensa, ela só era mais maltratada por ser boazinha. Exatamente, porque ela era boazinha não somente por uma índole própria, mas de certa forma por uma convenção, né? É aquele choque do que eu aprendi a ser, né, versus aquilo que eu sou de verdade. No caso da Vassalissa, ela era boazinha por uma convenção,
porque ela tinha uma mãe boa demais, numa altura da vida em que ela já deveria ter sido emancipada, digamos assim, Eu achei emocionalmente, uma né? frase muito legal, que ela fala: a obediência provoca uma Hum, descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres. Ou seja, de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. E, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmos. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Então, eu acho que a Vassalissa, antes dela sair para ir para a floresta, ela estava nesse momento de ser boazinha demais e tá isolada dela mesma porque estava cedendo totalmente aos desejos desse trio perverso. exatamente, porque ela também diz no livro que a recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é a de ser mais maltratada. Embora a mulher sinta que, se ela for ela mesma, estará se afastando dos outros, é exatamente essa tensão psíquica que é necessária para criar alma e promover mudanças, porque senão ela fica no maltrato ali eterno, né, Irina? Nessa relação simbólica, claro, que está ali da Eu madrasta achei e das duas interessante enteadas, que das ela duas fala que filhas da essas madrasta, madrastas, né? essas não, essa madrasta e filhas, elas Essa madrasta. podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura a qual ela pertence. Então a gente volta àquela coisa que a gente já falou no quando a gente falou do Barba Azul, que você tem que o Barba Azul tanto Aham. pode ser um carcereiro interno da psique, quanto pode ser um carcereiro externo, quanto pode ser Isso, pode ser interno interno quanto quanto externo, mas externo. externo ele pode ser uma pessoa ou ele pode ser uma cultura Ou um social, trabalho, uma isso, coisa uma maior, cultura, assim. E ele, exato. ela fala, tem uma frase também que eu achei bem boa, que ela fala que a família da madrasta é um gânglio intrapsíquico que intercepta o nervo da vitalidade. E que a vassalissa não tem Caramba. consciência plena do seu poder, então ela permite que esse obstáculo fique ali na vida dela, porque ela ainda não sabe que ela pode fritar a família da madrasta inteira. E sabe o que eu achei impressionante também? Ela traz um indício, né, nas pesquisas que ela realizou, a autora do livro, né, a Clarissa, falando, no caso de mulheres que vêm de famílias que não respeitam tanto os talentos originais delas, né? Porque são famílias que estão sempre ali tentando moldar, né, a mulher e o homem também ao que elas acham que é o mais adequado, né? E que ela percebe que essas pessoas, essas mulheres, então, que têm seus talentos abafados, essas mulheres acabam se entregando àqueles empreendimentos extraordinários, quase impossíveis, tipo fazer 3 doutorados antes de entrar numa vida prática, né? Ou esportes muito desafiadores, né? Como escalar grandes montanhas, e que acabam sendo empreendimentos quase desnecessários, né? A pessoa perde tanto tempo tentando mostrar à família que tem certo valor que ela acaba nunca entrando, nunca fincando. Eu gosto dessa expressão, acaba nunca fincando os 2 pés no chão, por mais hiperbólica que essa expressão pode ser, afinal de contas, o pé não está na cabeça, né? Ele está para ficar no chão mesmo, né? E eu pensei nisso, eu conheço tantas situações assim, e eu vejo tanta gente falando, eu quero fazer tal coisa, mas antes de fazer tal coisa, eu preciso ler todos os livros a respeito, eu preciso estudar, fazer todas as faculdades a respeito, e nunca Eu preciso finca ler o pé tudo na sobre realidade. psicologia e contos de fada para fazer esse podcast. Isso, exatamente. Ao invés de simplesmente, né, Fazer. fazer e ver o que é que vai dar, porque na pior das Na hipóteses não vai pior dar em das nada, hipóteses, não vai dar em nada. Você tem razão. não vai dar em Mas nada, né? enfim, essa segunda tarefa ela sombria Denunciar a chega num natureza ponto sombria, né? tão acirrado que o fogo Um extingue. E ela ápice, né? precisa, de Isso. qualquer jeito, trazer aquele fogo. Ela tá no meio da Rússia sem fogo, gente.
Exatamente, ou seja, né, não tem como. E, eu acho que então, esse é o conflito, né, da segunda tarefa, que é denunciar essa natureza sombria, é olhar para aquela situação abusiva e identificar aquilo como uma situação abusiva e não ficar ali submissa, eterna, para somente gerar mais submissão. E aí ela entra na terceira tarefa, descrita pela Clarissa, né, com relação a essa história da vassaliça, que é, enfim, finalmente, né, navegar Que é o nas caminho na trevas. história, né? Se a gente É voltar um isso? pouquinho para a história, é o caminho que ela faz da casa dela, né? Da casa da madrasta lá, da família dela, até a casa da Baba Yaga. Exato, esse embrenhar-se na floresta, né? Vocês podem ver que, eu não sei se você já observou, Irina, mas muitos contos de fadas, a gente já contou, a gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, que os contos de fadas, eles perderam um pouco o conteúdo simbólico, né? Porque nós perdemos a capacidade de compreendê-los, né? Ao longo dos anos. Eu estou falando de muitos anos, né? 300 anos, sei lá, 200 anos. E mas muitas histórias falam dessa entrada na floresta. Chapeuzinho Nossa, você Vermelho é falou da uma Chapeuzinho delas, né? Vermelho, eu fiz uma anotação aqui para falar do lobo da Chapeuzinho Vermelho. Porque, enfim, esse livro Aí, ó, é tá o vendo? Eu não Mulheres que tinha Correm com visto os Lobos. Não, isso. eu anotei no livro mesmo, tá arriscado tudo aqui. E aí ela fala que Aham. tá falando da intuição, porque essa volta, só esse caminho nas trevas é o caminho que vai levar a mulher de volta para a casa da mãe selvagem, que vai levar a mulher de volta para essa intuição, A bruxa sim, vai aqui, que é levar a para Baba a intuição Yaga, né? selvagem. Isso. E aí a Clarissa fala que como lobo, a intuição tem garras que abrem as coisas e as sujeitam, elas têm olhos que enxergam através dos escudos da persona, ela tem ouvidos que ouvem sons fora de uma capacidade do ser humano de ouvir, e que com essas ferramentas a mulher assume uma consciência animal. E aí eu lembrei na história da Chapeuzinho, a Chapeuzinho Vermelha vai lá no lobo e fala, mas vovó, né, o lobo tá vestido de vovó, e ela fala, mas vovó, por que essa orelha tão grande? Por que esse nariz tão grande? Só que o lobo na Chapeuzinho Vermelho, a gente conta como sendo um elemento ruim da história. Ele vai matar a Chapeuzinho, e a Chapeuzinho ele matou a avó da Chapeuzinho, vai matar a Chapeuzinho, ela vai morrer. E, na verdade, esse lobo, ele tem todos Isso, os aspectos exatamente. que a mulher deveria ter quando ela tem a intuição desenvolvida, quando ela tem a intuição, né, quando ela é uma Preservada, mulher né? iniciada. Uhum. Mas a gente parou de alimentar o lobo, né, Carol? A gente chama o caçador para matar o lobo, então a gente parou de Exato. alimentar essa intuição. E a gente tinha que ter adotado o lobo, a Chapeuzinho tinha que, né? Vamos Falar, bater vem um cá, papo lobo, aqui, vamos bater vamos um papo, equilibrar as né? coisas e vamos junto. Exatamente. Exato. E o navegar nessas trevas é exatamente ter a coragem, né, de entrar nessa floresta, de fazer a amizade com o lobo, de trazer para si aquilo que aparentemente é trevoso, digamos assim, né? Então, porque é justamente o que ela fala aqui no livro, né, nesse capítulo, onde ela trata a terceira tarefa, que é aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso, no que se relaciona ao Uhum. direcionamento, eu grifei bem essa palavra, né? Ao direcionamento e confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. Esses sentidos interiores aqui está como a boneca, que é ela mesma, que somos nós. A vassaliça sou eu, a boneca sou eu, a Baba Yaga sou eu, a casa da Baba Yaga sou eu, aqui tudo E a somos nós, madrasta e as né? irmãs E a gente vai também. simbolizando cada um desses elementos. Também, tudo, o bom e o ruim nos habita, né? E tudo, e não só o bom e o ruim, mas tudo que existe entre os opostos também, né? Então, esse navegar nas trevas é justamente o momento de deixar a mulher boazinha morrer e começar a ter uma confiança na própria intuição. Inclusive, ela menciona que em algumas outras histórias, né, aparece a figura também não só da bonequinha, mas de um passarinho que sussurra.
né? E que ajuda, que é como se sempre aparecesse uma ajuda que nem sempre está visível, mas que sempre está disponível para nós, né? Ou seja, não é só uma bonequinha que aparece nas histórias, mas tem outras figuras Carol, também, ela né? fala da bonequinha, ela fala que representa os homúnculi, que é a pequena vida. Aí você vai lá nas notas ver, e ela fala que esses homúnculi são Uhum. os elfos, né, duendes, fadinhas, essas coisas assim. Eu não sei se você já ouviu aquelas coisas da a fadinha vai resolver quando você acordar no dia seguinte de manhã, sabe assim, que nem a bonequinha resolvia as tarefas, ou então os duendes que Aham, assim, aham. assumiram, não sei o que, o duende veio de noite e levou embora, sabe assim, sei lá, você deixou um negócio num lugar, o negócio não aparece, não sei se você já ouvi esse tipo de expressão por aí, né? Isso, E aí, já. mais uma coisa dessa boneca que resolvia, né, que ela, pensando que todos os personagens dessa história da Vassalissa são elementos da nossa psique, né, da psique de cada um, é aquela coisa Uhum. que a gente às vezes fica se debatendo com um problema, ou com uma questão, sei lá, por dias, horas, e aí uma hora a gente vai dormir e quando a gente acorda, fala, era isso, né? Exato. Isso fica bem claro um pouquinho mais para frente na hora das tarefas que são realizadas, especialmente aquela do monte de estrume com a semente de papoula. Ela vai simbolizar Que é essa exatamente coisa de isso. você, às vezes, a gente, daí, assim, a gente só Dormir o realmente problema, né? aquieta também e só se ouve quando vai dormir, né? Não, a gente não para durante o dia e faz essa, deixa o que tem lá dentro se mexer. Exatamente. O que eu acho que pode se encerrar, né, essa terceira tarefa, que é navegar nas trevas, é nós entendermos que a intuição ela está ali e que ela precisa ser alimentada, né? Tanto que Um ela dá de vez pãozinho. em quando um alimento, um pedacinho de pão para a boneca, né? E isso é uma forma de ter a intuição consigo e também fazer uso dessa intuição, né? Não apenas saber que ela E ela existe e fala de deixar duas ela formas de guardadinha ali. alimentar essa boneca, só Então, te interrompendo um pouquinho antes de passar para a próxima tarefa, que é uhum, você alimentar a boneca com um pouquinho de pão, e a outra é de você encontrar o caminho para a casa dessa mulher selvagem, para a casa da Baba Yaga, ou como você quiser chamar, né? E que essa função intuitiva das exatamente. mulheres, ela fala E que a gente parou de alimentar porque durante muito tempo a psicologia ficou focando no aspecto fracassado da mulher. E assim, eu não sei se eu já li muito livro que falava de livro e filme também, eu acho que tem alguns que as mulheres que iam em psicólogo, psiquiatra, assim, mais, sei lá, no começo do século XX, XIX, eram sempre neuróticas, histéricas. as Então, histéricas, é. olha o que, né, o que é pensado, né? Isso. E na literatura fantástica tem uma máxima também bem legal, e eu acho que se enquadra bem nessa questão da boneca e da intuição e tal. E desses passarinhos que sussurram, né, que a gente comentou, que é o seguinte: quando o herói está pronto, a Hum, arma mágica aparece. Né? Isso você pode observar que em várias histórias heróicas, assim, em literatura fantástica, existe esse elemento, né? De repente surge aquela arma mágica ali, mas é porque o herói para se receber. tornou pronto para aquele uso. Exatamente. E aí eu acho que a gente pode encerrar essa primeira parte, né, do capítulo da história da Vassalissa com a quarta tarefa, Irina, que é encarar a megera selvagem, porque não basta entrar na floresta e chegar até a casa da Baba Yaga, A né? gente A tem gente que tem que olhar nos para aquela olhos, né? bruxa tenebrosa e ver o que Ela tem fala ali uma para coisa que eu nós, acho bem legal, que exatamente. é de você se familiarizar com a estranheza, com essa alteridade, né, do selvagem. E eu acho que isso Aham. hoje é mais importante ainda. Acho que no passado talvez a gente tivesse mais acostumado com a estranheza. E hoje a gente está cada vez mais numa vida tudo meio parecido, tudo igual, e não para olhar para esse estranho e Isso. não quer o estranho, né?
É, que algumas pessoas chamam isso de normose, né? Essa vida também mais monótona, mais rotineira, Uhum. sem vida, na verdade, né? Então, conhecer a Baba Yaga, falando de outra maneira, seria aceitar penetrar nesse mistério, reativar essa intuição, conhecer esses segredos da Fala. vida e da Toda. morte. Ela fala muito isso, né? Vida, morte, vida, esse ciclo, esse rio abaixo do rio, né? Eu não sei se você já prestou atenção ou se você já ouviu em algum lugar, mas isso é um pouco o simbolismo da cruz, né? Você tem uma linha vertical que aponta para o céu e uma linha horizontal que digamos que simbolizaria a terra, né? O que está aqui embaixo, né? Por isso que é assim como é em cima, assim é embaixo. E a cruz seria a parte Uhum. física dessa máxima, né? E nós estarmos nessa normose seria estar apenas na linha horizontal da cruz. Só que a cruz ela é formada pela junção, né? Do assim como está em cima, Legal. assim como está embaixo. Então, é para esse mistério que nós temos que estar abertos, né, para poder a gente formar a cruz e não ficar perdido somente É nessa vida de legal isso, Carol. normose. Eu não tinha, não conhecia. Mas voltando aqui para nossa história, a, além de se familiarizar com esse estranho, quando a Vassalissa encara a Baba Yaga, ela está encarando um ser muito mais poderoso que ela, né? Mas ao mesmo tempo ela tem que reconhecer o próprio poder dela. E isso pode ser muito difícil, senão ela se É paralisa. isso, senão ela se E paralisa. Isso é muito aí difícil. ela É. tem uma parte. Mas só um parêntese, observe que a Baba Yaga, por mais assustadora que ela seja, pela descrição que a gente já fez, ela Sim, respeita a vassalissa, é um porque a vassalissa tratamento. respeita ela. Sim, Existe tanto uma que ela não relação de mata, respeito né? ali. Ela não mata a vassalista e o que você quer? Exato. É, ela poderia ter Exato, não feito se isso. alimenta da Mas vassalissa. ela tem uma parte um pouquinho mais pra frente, quando ela tá falando dessa tarefa, que ela tá falando dessa coisa do poder das mulheres, e fala que os homens não aceitam e não suportam esse poder das mulheres. E aí a Clarissa fala, mas enquanto as próprias mulheres não suportarem o poder que elas têm, os homens não vão suportar. Não, não é uma questão externa, é interna. Então é esse olhar para a nossa Baba Yaga poderosa e reconhecer que esse poder é nosso, né? E não olhar para isso com estranheza, olhar para isso com respeito, né? Com Exatamente como respeito a e vassalissa faz. naturalidade. Exato. E eu achei enfim, essa reflexão bem interessante. E que não dá, assim, aí ela fala, né, que a vassalissa chega nessa casa e que tem a questão que a casa é a reflexão, né, do espaço psíquico de uma pessoa, né? Então, se você, Uhum. né, mas a casa da Baba Yaga pertencia ao mundo animal. E ela fala que é um elemento que faltava na personalidade da vassalissa. Ela precisava de uma casa em cima de pernas de galinha que rodopiasse. Exatamente, porque ela era o fruto daquela mãe boa demais. Então ela era uma filha boa demais também. Exatamente, ela precisava desses rodopios na vida dela. Exatamente. Aí você escreveu alguma coisa aqui sobre a origem da palavra bruxa, né? É, porque Witch? quando a gente está falando dessa parte de poder e tal, a Clarissa fala que a- a- esse poder acabou recebendo uma conotação negativa ao longo do tempo, né? Witch, que em inglês quer dizer bruxa, vem na verdade Uhum. da palavra wit, que é de sabedoria. Então, eu achei bem interessante também você ter, na verdade, você uma coisa positiva acaba virando Algo negativo, algo né? negativo com o tempo, mas que não era. Witch eram essas mulheres que eram Sábias, sábias, né? curandeiras, né? É, não bruxas como a gente pensa numa bruxa E é que eram no consultadas, sentido né, em determinados pejorativo. momentos. Que é o quê, Carol? Que eram consultadas em determinados momentos. Sim, Em, elas em eram momentos específicos. necessárias, eram Isso. necessárias, era curandeira, era benzedeira, era, não sei, elas tinham, né, as que cuidavam dos remédios, né, depois a gente vai, nas próximas tarefas, talvez falar desses medicamentos, e elas não tinham uma conotação negativa, pelo contrário.
Exatamente. Eu acho que para finalizar essa quarta tarefa e também esse episódio do podcast, eu acho que a gente pode ficar com essa frase aqui da Clarissa no livro, né? Ser forte significa encontrar nossa própria luminosidade sem fugir, convivendo ativamente com a natureza selvagem ao nosso próprio modo. Significa ser capaz de aguentar o que sabemos, significa manter-se firme e viver. Então, a gente se vê na próxima semana com a segunda parte desse capítulo da história da Vassaliça. Ainda faltam algumas tarefas, né? Algumas tarefas. A gente viu 4 tarefas, veremos mais 5 5. tarefas. Exatamente. Então, até a próxima, pessoal. Até mais.